Oi, pessoas! Gente, hoje eu vim aqui trazer para vocês uma fragrância bem interessante. Ali estão minhas vendas, que não são poucas, porque eu trabalho muito. Muito obrigada a todas as minhas clientes maravilhosas, porque eu estou aqui no YouTube, mas, né, eu também tenho as minhas clientes a qual eu devo muito, e meu outro trabalho continua por aqui, porque eu estou trabalhando aqui com vocês. Então, de que eu vim falar, gente? Eu vim falar de essencial exclusivo floral de Natura. Mas, Lu, esse perfume não é um lançamento, de fato, não é. Mas, ao contrário, né, de quando eu falo pra vocês que às vezes eu não tenho perfume em mão, porque as marcas, elas não liberam, a Natura, ela ainda faz a gentileza de nos mandar amostras, né, que daí a gente tem mais ou menos uma noção de comparar, além da pesquisa que a marca também, que as marcas, no caso, têm nos fornecido. Gente, nós estamos numa época de... Tô abrindo aqui, tá? Nós estamos numa época de... O que eu posso falar pra vocês? De inteligência artificial. E por esse motivo, cabe a gente... Vou colocar aqui. Cabe a gente ter uma... Como é que eu posso dizer pra vocês? Buscar as coisas e entender. E com isso, as marcas, elas vêm nos fornecendo bastante informações, bastante portfólio que a gente possa conversar um pouco sobre as máscaras. Então, assim, ok. O último vídeo que eu fiz aqui, aliás, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão chegando aqui nesse canal. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui comigo. Vamos sim correr atrás, vamos sim crescer. Nós podemos, nós acreditamos. E isso é um espaço que está aí aberto para todo mundo, é um meio de trabalho, tá bom? Não vamos ter vergonha, por quê? Porque se a gente tiver vergonha de fazer o nosso trabalho, então nós não somos dignos dele, certo? Então o que é que eu queria falar aqui para vocês? Como vocês viram, eu abri, né? E eu vim falar dessa colônia, dessa fragrância, deste parfum, né? Deixando bem claro que em Paris, parfum é perfume. Mas aqui no Brasil, né, a gente usa parfum, eau de parfum, del parfum, a gente, para um perfume mais, com um pouco mais de, como é que eu posso dizer, de fragrância. E olha, gente, ele é lindo, né, ele parece uma pedra preciosa, né, eles inspiram, assim, esses vidros, essas embalagens, em um diamante, uma pedra, alguma coisa assim, muito bonita. E, inclusive, na pandemia, nós tivemos problemas com algumas marcas, né, exatamente porque... diferente do que as pessoas pensam, as embalagens muitas vezes, olha como ela é linda. Olha isso, gente. Ó, olha, tem todo um capricho, né? Então são embalagens. Eu gosto de falar de perfume, gente, falando dele como se fosse um vinho, né? Mas por que você tá falando dele? Então, eu tô falando dele por quê? Porque, primeiro, você já se perguntou? Eu tô sentindo e eu vou falando pra vocês, tá? Eu quero ter aqui a sensação. É engraçado quando você sente aqui e quando você sente aqui num ponto principal do teu corpo. Você sabe que não pode esfregar, ele tem que secar ao natural. E você sabe também que devemos evitar aquele velho processo, né, das pessoas fazerem isso aqui. Muito bem. Aí tem gente que faz assim, ó. Vou falar pra você, ó. Faz isso aqui, ó. Que é a projeção, né? Quando você passa, onde ele projeta? Por aqui. Atinge outros lugares, permanece mais no corpo, deixa rastro, onde você passa as pessoas faz assim, nossa, que perfume maravilhoso. Segundo a pesquisa que a marca nos fornece, ele traz sim uma excelente projeção. Para quem não sabe, projeção é isso, tá? É aonde você passa, onde você deixa rastro, qual o tempo que ele fica, por onde ele projeta. Eu joguei aqui no meu corpo, mas eu joguei na tampa. E pode ter certeza, quando eu venho aqui, ó, eu sinto na tampa, ele tem uma coisa. Quando eu venho aqui, ele tem outra. E é muito engraçado quando a gente fala, né? Não é à toa que hoje, muitas pessoas que fazem resenha, né? Aliás, eu queria falar, né? Chamar a atenção. Pelo menos as marcas, né? Natura, Boticário. Gente, ele secou. Mas olha aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tá brilhando? Como se fosse um óleo. Olha aqui minha outra mão, ó. Tá vendo que não tem o mesmo brilho? Não tem, ó. Tá vendo? Olha aqui. Então ele tem uma espécie de óleo, de essência. E quando você vê falar em nota de entrada, nota de saída, nota de corpo, nota de meio, ou nota de coração, vamos dizer assim, cada um usa de um jeito. Mas quando você vê falar disso, você consegue entender o porquê. Porque enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu sinto, né, que nota do que eu estou falando, certo? E aqui eu fiz uma pesquisa e estudei sobre o assunto para que eu pudesse conversar com vocês. Eu sou uma consultora de beleza e eu não sou obrigada a saber tudo, mas
Eu sou a mesma consultora de beleza que pega uma foice, um machado, uma máquina e que derrama nesse mesmo lugar que vocês estão vendo aqui brilhando, gasolina, lá no meio do mato, trabalhando. Disso eu entendo e posso falar com vocês aqui, ó, tete a tete. Mas eu não, né, eu não tenho obrigação nenhuma de saber tudo. Mas eu tenho o quê? O compromisso de pesquisar e falar para vocês o que eu entendo da perfumaria. Isso é minha obrigação, acima de tudo, ter esse compromisso para levar para vocês. Então, nós acabamos de falar aqui de projeção. O que é projeção? Projeção é isso, é onde deixa rastro, onde passa, né? Se aquele perfume deixou você tão notável a ponto de você passar e as pessoas te acompanharem, né? Projeção é você passar e depois quando você dá uma volta na casa, ou você sai, aí você volta, quando você chega, aquela fragrância tá na casa inteira, você sabe, quem já conhece o nome do perfume que você usa, fala, poxa, a Lu usou tal perfume. Isso é projeção, tá bom? Outra coisa, gente, eu sei que muita gente fala que os meus vídeos são longos, mas eu não sou uma pessoa de passar as coisas pela metade, tá? Enquanto isso eu tô aqui cheirando. E aí eu queria falar pra vocês, você já se perguntou, eu já saí de dentro do metrô, para outro carro do metrô, exatamente porque eu não aguentei um perfume que alguém estava usando. E outro dia, infelizmente, o ônibus estava cheio, eu estava com muito peso, vindo inclusive do grupo Boticário, e eu não tinha como sair, eu cheguei morrendo de dor de cabeça, porque tem um perfume da Boticário que ele me dá dor de cabeça e enjoo, e não é porque eu vendo a marca que eu vou dizer que tudo é perfeito, porque não é, nada é perfeito. E esse perfume é o Malbec Black. Pode ser que para as pessoas ele é maravilhoso, mas para mim ele me dá muita dor de cabeça, ele é extremamente forte, né, bem amadeirado, então é aquilo que eu já falei, usar perfume é ter educação, e você precisa saber quando, onde, que horas, tá certo? E em que tempo. Então, o essencial, esse que eu vos apresento, para você que talvez chegou e pegou o meio do bonde andando, ele é o essencial exclusivo floral da Natura. Então, este daqui, ele é um perfume de primavera. Que você tem um clima, pelo menos, né, se a natureza contribuir, será um clima ameno. Ou seja, nem muito quente, nem muito frio, aqui, juntando aí o equilíbrio. E por falar em equilíbrio, gente, a minha pesquisa aqui me traz as notas de corpo, né, que é a nota de coração. E aqui ele traz o buquê floral intenso, o jasmim egípcio, a frésia, o lírio, a gardênia, o pêssego, a framboesa, a gengibre, né? Ele traz a violeta, o cravo, a rosa, e então ele traz uma mistura boa. Como eu disse para vocês, essas notas, algumas delas serão naturais, porém outras podem ser sintéticas, que podem ser adquiridas tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, tá certo? Mas alguns nomes aqui, quando você fala de um buquê floral intenso de jasmim egípcio, o nome já está dizendo, né? Quando você fala de frésia, de lírio, gardênia, né? Também. Tuberosa, também. Pêssego, nós já estamos falando do Brasil. Ylang Ylang também não é brasileiro. Jacinto, cravo, embora seja da Índia, mas adquire aqui no Brasil. Violeta, rosa, gengibre. Muitos dessas, vamos falar de temperos, como cravo, gengibre, muitos têm origem de fora, mas já fazem aqui no Brasil. Agora, existem coisas que você vai buscar diretamente na Amazônia. As notas de fundo dele, vem aí o almíscar, o caramelo, o super sândalo, o âmbar, o cedro. Ele confere um toque cremoso e amadeirado e bem aconchegante, tá certo? Ele tem uma duração de aproximadamente 8 horas. Isso é o que traz a maioria dos essenciais, né, de Natura. A avaliação dele recebeu uma avaliação de 3,1/5. Uma classificação de projeção também nessa mesma, ou seja, ele tem uma boa projeção, qual eu já expliquei para vocês. Além disso, teve um blog que testou ele. O que é esse teste? A famosa pesquisa de mercado, né? O que é uma pesquisa de mercado? É quando você pega uma marca antes de usá-la e sai, né, distribuindo amostra, testando, perguntando o que a pessoa achou, que é o que eu tô fazendo aqui, né? Então, ele traz um floral intenso, que eu, até então, o que eu posso falar para vocês, recentemente eu fiz um vídeo que eu pude notar de cara a pimenta rosa. No outro, eu não me lembro qual foi, no outro também tinha pimenta rosa, mas tinha uma diferença. Mas esse daqui, na minha pele, ele projeta o tempo todo flores. Eu não sei identificar para vocês, porque nós estamos falando de lírio, de jasmim, então ele traz aquele buquê floral mesmo. E ele começa falando exatamente sobre isso, né, de um buquê floral. E o tempo todo que eu tô sentindo, ele projetou em mim um buquê floral o tempo todo. Mas isso não quer dizer que ele seja só isso para todo mundo, porque ele traz ali o âmbar, ele traz a tuberosa,
ele traz também o cravo, a gengibre. Então, depende da pele. A minha, do início até agora, eu sinto um buquê floral o tempo todo, que é essa mistura de tudo, né? Em pesquisa também eu pude analisar que aqui a maioria das essências são brasileiras, outras são importadas, bem menos, e além de a minoria ser importada, ele traz aí como é que eu posso falar para vocês? Ele traz uma abertura cremosa, que é esse óleo, ó, tá vendo? Até agora dá pra ver, ó. Ó, se eu colocar esse aqui, você não vai ter essa mesma sensação. Essa coisa cremosa, ao mesmo tempo suculenta, né? Eu recebi umas amigas, clientes aqui, e também seguidoras do meu canal, que a gente conversou muito sobre isso, né? Porque o que nos aproximou foi a perfumaria, elas são minhas clientes, e a gente estava falando sobre a questão da fruta, a importância da fruta naquilo que a gente, vamos dizer assim, ingere, mas ao mesmo tempo, naquilo que nós temos da fruta na nossa pele, né? Então é bem interessante a gente fazer esse comparativo, como que a gente sente, né? E eu vejo o tempo todo, ó, jasmim, gardênia, tuberosa, e é tudo isso. E o mais interessante, gente, esse é um perfume que ele tem uma boa projeção, ele tem 8 horas de duração, e você pode usar ele em qualquer momento do dia. Para o trabalho, para a faculdade, para uma reunião, para o encontro, para o que você quiser, ele tá liberado. Ele é um perfume feito, um parfum feito, trazendo exatamente essa, como é que eu posso dizer para vocês? Esse clima primaveril. Então, tá dentro, pode usar a hora que você quiser, como você quiser. A única coisa que não vale é esfregar. Então, você passa aqui, você passa aqui, você passa aqui, você passa aqui e simplesmente deixa. Que o resto vai correr por conta da tua pele, da absorção tua com o perfume, ok? Ah, Lu, então você trouxe tudo isso por quê? Primeiro, gente, quem tiver aqui, quem cair de paraquedas, quem tiver pesquisando sobre esse perfume, vai entender por que eu tô fazendo essa pesquisa. Muito bem, então por que eu estou falando para vocês desta pesquisa? Ele está na promoção. Então, se você me assistir aqui, você que me conhece, você que é minha cliente, entre em contato aqui comigo, certo? E você pode adquirir por R$ 167. Ele custa R$ 278,90. Tá vendo aqui? Ó, não sei se eu tô colocando do lado certo para vocês perceberem. Você pode ver que as flores imperam aqui nele, certo? Ah, que interessante. A Natura, ela sempre manda um perfume em promoção. Mandou também pelo mesmo preço, R$ 167, o primeiro, o tradicional, essencial, que eu também tenho ele aqui, tá? Eu vou colocar desse lado, não vou fazer nenhuma resenha dele hoje. Posso até fazer outro vídeo, mas não vou fazer uma resenha dele hoje, tá? Então, ó, tá? Mesma coisa, eu não vou esfregar, tá? Porque não pode. Agora eu vou fazer uma coisa que eu preciso desligar o cheiro do outro que tá aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou cheirar a minha pele. Porque quando eu cheiro a minha pele aqui, que não tem o floral, eu consigo tirar o cheiro do perfume que tá aqui, do floral. Agora o meu nariz, ele tá limpo pra eu sentir o cheiro daquele ali, que é totalmente diferente. Se eu for pesquisar, com certeza ele vai ser recomendado pra noite, tá? Evitar usar ele com sol quente. Porém, eu não pesquisei. Mas também está com 40% de desconto. Ah, Lu, eu gostei de você, queria muito comprar com você. Clica aqui no canal, aí embaixo tá lá o meu link da Natura. Você clica aí embaixo que tá lá o meu link da Natura, onde você pode entrar diretamente no site da Natura e comprar comigo. Você de qualquer lugar do Brasil pode comprar comigo através do meu link da Consultoria Natura. No site lá você clica www.natura.com.br e tá lá Lucinete da Paixão Domingo. Você de qualquer lugar do Brasil pode e deve adquirir comigo, beleza? Agradeço, fico grata. Já quem é daqui, entre em contato comigo, tá? Que eu consigo pedir pra você. E depois eu vou fazer, sim, uma resenha sobre esse outro. A minha resenha, gente, ela é um pouco extensa, porque eu falo realmente de várias coisas, trazendo ali uma informação sobre o perfume. E temos também promoção pelo mesmo valor, com 40% de desconto, esse daqui. É o Oud. E aí, eu posso dizer pra vocês que o Essencial Oud, gente, ele é um parfum também, muito queridinho. Eu vendo muito esse daqui, as pessoas gostam muito. Porém, eu, Lucinete, não gosto. E isso, quem me conhece na vida real, quem me conhece da minha consultoria, sabe que eu não vou usar termos com falsidade, com hipocrisia, falar, ai, que delícia, que maravilhoso, não vou. Isso vocês não vão ver comigo. Eu não falo, nunca falei. Eu tenho 29 anos de consultoria, mas eu não vou falar isso pra ninguém só porque eu tô vendendo, só porque o produto está com 40% de desconto. Você que gosta do Essencial Oud, faz a festa, tá?
tem gente que ama em todos os aspectos, projeção, notas, gosta dele de qualquer forma. E detalhe, eu tenho aqui uma vizinha que ela usa e ela fica, gente, fica uma delícia na pele dela, mas na minha eu não gosto. Então, eu não faço questão de ter, porque é uma coisa que eu não vou usar. Já senti o cheiro, tanto em encontros que eu vou, quanto em, como é que eu posso dizer pra vocês? Quanto em amostras que chegaram aqui pra mim, e definitivamente não é o tipo de coisa que eu vou usar, porque eu de fato não gosto dele, ok? Deixa eu ver o que tem mais sobre ainda o essencial floral. Falando aqui de notas de topo, né, que é a fruta, floral, a fixação, foi feita uma pesquisa, teve aí uma pontuação de 2,2, a projeção 3,2/5, ele traz uma abertura cremosa, isso eu falei, né, frutada, bem sofisticada, mas traz um final amadeirado, ele é bem versátil, ele é elegante, né, e é isso. Trazendo aqui, deixa eu ver se eu falei tudo pra vocês. Por que eu estou falando dele, em especial o essencial floral? Então, gente, eu estou falando dele por se tratar de um perfume que ele é sazonal, tá? Então, assim, tá na promoção, tá bom, mas eu não quero comprometer meu salário. Então, não faça isso. Vale a pena, me chama aqui, eu vou fazer de tudo para te ajudar, você que me assiste, você que é minha cliente, você que tá próximo aqui de mim, eu vou fazer de tudo para te ajudar. Você que pode, que tem seu cartão, que pode parcelar, entra lá no Espaço da Natura, faça a aquisição do teu. Por quê? Porque ele é sazonal. Ele demora para vir, tá? E como eu sou uma pessoa que eu trabalho com estoque, eu tenho muito estoque aqui em casa, eu pude ter o privilégio de abrir esse aqui, como vocês viram, e mostrar para vocês, né? É óbvio que eu vou usar a caixa, uma recomendação também, não jogue a caixa fora, procura guardar o perfume dentro da caixa, porque ele oxida fora. E eu ainda tive a péssima ideia de colocar todos os meus perfumes no banheiro, tá? Eu comprei nichos e coloquei. Então, meti o pé na jaca. Por quê? Porque não pode, gente. Então, assim, o que tá feito, tá feito. Mas os demais eu mantive em caixas. Então, não afeta tanto, tá? Eu queria um lugar... Minha casa é muito polida, gente, porque eu tenho muita coisa. Dá uma olhada. Isso é uma cama. E olha como ela está. Isso aqui são sacolas que eu tenho... Você tá vendo? Tem só o nome da cliente. Mas eu tenho sacolas que eu tenho detalhes já. Tá vendo? Nome, data de pagamento, tudo bonitinho. Tem umas que eu tô pra colocar data e nome e como que eu fiz, se eu vou parcelar ou não. Tem umas que só tá com nome. Então é uma loucura. Aqui é muita coisa, é muita revista, é muito produto, é estoque, então assim, é muita coisa, então fica um pouco difícil, como é que eu posso falar pra vocês? De ter um local pra pôr os meus perfumes, né? Eu preciso ver se eu subo uma TV ali no suporte, e aí eu vou escolher um lugar para colocar os meus perfumes, que seria o correto a fazer desde o início, tá certo? Então, o que eu queria falar para vocês hoje sobre o essencial floral da Natura é isso, dizer para vocês que tá na promoção, que vocês devem aproveitar, porque ele vem trazendo esta vantagem, ele é sazonal e é uma oportunidade de vocês ter e guardar, e agora na primavera você pode usar ele todos os dias, todas as horas, que não tem problema algum, ok? Então, gente, seja o essencial, seja o tradicional, os dois estão em promoção, e também está em promoção o Oud, né? Eu não sou obrigada a gostar de todos, mas às vezes você gosta desse e não gosta desses, e vice-versa, né? Então, adquira o seu, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, daquilo que eu tô passando. Se vocês acharem que eu tô falando demais, me dá um toque aqui, beleza? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, fechou?